Fala galera, nossa aula de hoje é sobre números naturais. Nessa aula a gente vai conhecer a sequência dos números naturais, números pares, números ímpares, conjuntos dos números naturais, conjunto dos números naturais não nulos. Vamos aprender também sobre números consecutivos, antecessor e sucessor. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então vamos lá, olha só, números naturais. A gente vai começar com a sequência dos números naturais para a gente entender quais são esses números naturais. Então, só para a gente entender, números naturais são números que são inteiros, tá? E ele começa a contagem a partir do zero. A sequência seria essa aqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então, uma característica dos números naturais, ele começa com 0 e eu sempre acrescento uma unidade, eu sempre acrescento 1, ou seja, faço a continha mais 1, né, para eu encontrar o próximo número da sequência. Então, seria 0 mais 1, 1. Aí, se eu for acrescentando de 1 em 1, né, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Essa reticência aqui é só para identificar que essa sequência ela é infinita. Por quê? No conjunto dos números naturais, toda vez que eu acrescento uma unidade, eu vou ter o próximo número da sequência. E eu posso fazer isso infinitas vezes. Por isso, essa sequência ela vai ser uma sequência infinita. Okay? Então, aqui eu tenho a característica dos números naturais. São todos inteiros, começa a partir do zero e segue sempre acrescentando uma unidade para você encontrar o próximo número. E a gente vai agora para a sequência dos números pares. O que eu preciso entender sobre números pares? Números pares são números que são terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminado nesses 5 algarismos aí. E aí, olha só, como é que eu posso montar a sequência dos números pares? Eu posso colocar o primeiro número par, que é o próprio zero. Então, eu tenho 0. E aí, olha só, lembra que os números pares são terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8? Se eu coloquei o primeiro número par, é só eu contar de 2 em 2 que eu vou ter o próximo número par na sequência, o tempo todo. Então, é só fazer isso. 0 mais 2 vai dar 2. Então, eu tenho o próximo número par. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Olha só. Observa que os primeiros são justamente os números que eu falei para vocês, 0, 2, 4, 6 ou 8. Todos os números são terminados com qualquer um desses daqui, qualquer um desses algarismos aqui, ele vai ser o quê? Um número par. Observa que o 10, o final dele é 0. Então, justamente um número par, tá? Então, 10, se eu fizer mais 2, vai dar 12. Mais 2, 14. Mais 2, 16. Mais 2, 18. E assim sucessivamente, infinitas vezes. Então, toda vez que eu acrescento 2 unidades a um número par, eu vou ter o próximo número par da sequência. Então, observa que os próximos, ó, terminado em 0, 2, 4, 6, 8. O próximo seria o 20, terminado em 0 de novo, e assim vai. Então, a gente observa que também é uma sequência infinita, começando a partir do 0. Porque toda vez que eu acrescento 2 unidades, eu tenho o próximo número par da sequência. Vamos ver como seriam os números ímpares? Olha só, sequência dos números ímpares. Os números pares, a gente viu que eles são terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Já os ímpares, eles são terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Um desses 5 algarismos é um desses 5 números também. Então, para eu fazer a sequência dos números ímpares, eu posso colocar o primeiro número ímpar, que eu acabei de falar para vocês, que é o número 1. E aí, do mesmo jeito que a gente fez a sequência dos números pares, a gente consegue fazer dos números ímpares. Eu acrescento mais 2 unidades, eu vou ter o próximo número ímpar. Olha só, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Observa que é justamente a sequência dos números que eu falei para vocês. Ó. 1, 3, 5, 7, 9. Mas se eu fizer 9 mais 2, vai dar 11. Observa o seguinte, terminado em 1. Igualzinho tem aqui. Terminado em 1. Lembra que para o número ser ímpar, ele tem que ser terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9? Aqui são os próprios números. Mas quando eu continuo na sequência, eu vou ter justamente essas terminações. Olha só, 11 mais 2, 13 mais 2, 15 mais 2, 17 mais 2, 19 e assim sucessivamente. Observa que são números terminados em 1, 3, 5, 7, 9. Sempre vai se repetir isso aqui. Então, para eu fazer uma sequência de números ímpares, eu começo com o primeiro número ímpar e sempre vou fazendo mais 2 e vou encontrando o próximo número da sequência. E aí, lembrando, coloquei as reticências aqui, por quê? Porque é uma sequência infinita. Porque eu sempre posso acrescentar 2 unidades e encontrar o próximo número ímpar dessa sequência de números ímpares. E aí, o que a gente chega aqui em uma outra situação, que é quando a gente vai falar de conjunto dos números naturais. O que seria o conjunto dos números naturais? É quando eu vou reunir todos os números naturais
e vou representar ele. Então, primeiro, qual é a letra que representa o conjunto dos números naturais? É a letra N, tá? Geralmente é um N com esse tracinho a mais aqui. E aí eu represento o conjunto dos números naturais de que forma? A gente coloca ele dentro de chaves. E a gente vai colocar o quê? A sequência. É só isso, é só uma questão de representação. É assim que a gente chega na representação do conjunto dos números naturais. A gente pega a sequência e representa ele dentro de chaves. E aí, olha só, qual é a sequência então? Aqui a gente colocou lá em cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. Lembra que é um conjunto infinito, tá? Então, o conjunto dos números naturais ele é infinito. Começa com 0, sempre acrescenta uma unidade, você vai ter o próximo número da sequência o tempo todo. Isso pode ser feito infinitas vezes. E, claro, não dá para escrever os infinitos números aqui. Por isso, a gente coloca a reticência para identificar que essa sequência é infinita, ok? E aí a gente vai para um outro conjunto, que é o conjunto dos números naturais não nulos. Quando a gente fala de conjunto dos números naturais não nulos, eu estou falando do mesmo conjunto dos números naturais, só que eu estou excluindo o zero desse conjunto. Então, seria isso aqui. Como é a representação? É um N, tá? Por ser conjunto dos números naturais, mas ele tem esse asterisco bem aqui em cima. Olha. Esse asterisco ele identifica o que é a ausência do zero, quer dizer que eu não vou ter o zero nesse conjunto. Quais seriam esses números, então? Quais seriam esses números? Né? Seria o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai. Ó, 8, 9, 10, 11, e assim vai até o infinito. Então, observa que a diferença dos naturais para os naturais não nulos é só a questão do zero. No conjunto dos números naturais, começa a partir do zero. No conjunto dos números naturais não nulos, começa a partir do 1. É só essa diferença que existe entre esses dois conjuntos aqui, essas duas formas de representação. Lembrando que os naturais não nulos é um subconjunto, ou seja, é uma parte do conjunto dos números naturais que a gente vai ter. Vamos para a próxima parte? Olha só, a gente vai ter aqui números consecutivos. O que vão ser números consecutivos? É quando eu observo aqui a sequência de números naturais, números consecutivos são aqueles números que vêm imediatamente após o outro. Ou seja, vamos ver um exemplo aqui, ó. O 0 e o 1, eles são números consecutivos, porque na sequência, depois do 0, o próximo que vem é o número 1. É aquela ideia, toda vez que eu acrescento uma unidade, eu vou encontrar o próximo número, ou seja, vou encontrar o número consecutivo. Então, olha só, o 12. Quando eu faço 12 mais 1, vai dar 13. Quer dizer, então, que o 13 é o número consecutivo. Ah, 13 mais 1, eu encontro 14, e assim vai. Então, eu posso ter 2 números consecutivos, 3 números consecutivos, 4, 5... Dependendo ali da questão que você estiver trabalhando, você pode ter uma sequência de números consecutivos. Qual é o critério para ser consecutivo? É aquele número que vem imediatamente após o outro na sequência de números naturais. Tá? Então, aqui 2 exemplos de números consecutivos. Outra ideia que a gente precisa ter sobre números naturais é eu entender o que é antecessor e sucessor de números naturais, em uma sequência ali de números naturais. O que eu preciso saber? Antecessor é aquele número que vem antes, tá? Aqui, ó, é um número que vem antes, o antecessor. O sucessor é um número que vem depois. Então, é só isso que eu preciso entender. Lembrar a sequência de números naturais. Todo número que vem antes é antecessor, todo número que vem depois é sucessor. Olha aqui, exemplo. O número 1, ele é sucessor do 0. Por que ele é sucessor do 0? Porque o 1 ele vem depois do 0. Então, por isso ele é sucessor. O 9, ele é sucessor de 8. Por que ele é sucessor de 8? Porque o 9... ele vem logo depois do 8. Na sequência é o 8, depois vem o 9. Tá? O 0, ele é antecessor de 1. Ou seja, antecessor quer dizer que o 0 vem antes do 1. Tá? Lembra na sequência, 0, 1, 2, 3. Se o 0 vem antes, ele é antecessor. 43 é antecessor de 44. Por quê? Porque o 43 vem antes do 44. Na sequência, se a gente continuar a contagem, né? Vai lá, 43, 44, 45, 46, assim vai embora, tá? Então, só para a gente entender a ideia de antecessor e sucessor que a gente precisa entender. E olha só, uma observação muito importante, que tem gente que erra isso aqui em questão, de prova, então fica atento para você não errar isso aqui. Observação, o número 0, ele é o único número natural que não tem antecessor, tá? Lembra da sequência dos números naturais? O número 0 ele é o primeiro número que aparece na sequência. Então, não tem ninguém antes dele. Se não tem ninguém antes dele, ele não tem antecessor. Não tem nenhum número que vem antes dele. Se você parar para pensar agora, mas e os números negativos? Números negativos não fazem parte do conjunto dos números naturais. Números negativos é outro conjunto que a gente vai estudar.
Tá? Então, eu preciso sempre, quando eu estiver resolvendo uma questão, quando eu estiver trabalhando ali em uma prova, é sempre observar primeiro qual é o conjunto com o qual eu estou trabalhando. Se eu estiver trabalhando com o conjunto dos números naturais, o zero, como ele é o primeiro da sequência, ele não vai ter antecessor. Agora, todos os outros números têm antecessor, porque todos os outros números têm um número que vem antes, com exceção do zero. Sucessor, todos os números naturais têm sucessor, inclusive o próprio zero, porque o sucessor, a gente até colocou, né, o 1 é o sucessor do zero, ou seja, 1 é o que vem logo depois. Então, todos vão ter sucessor, quase todos vão ter antecessor, só o zero que não tem antecessor. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!